Existe um momento silencioso, quase invisível, em que ele começa a se afastar, não com palavras, mas com ausências, com respostas vazias, com olhares que evitam, com silêncios que doem mais do que qualquer grito. E você sente, como uma intuição ancestral que habita o ventre feminino, você sente que algo dentro dele está fugindo. De você, sim, mas também de algo maior. Ele foge da profundidade do vínculo, do espelho que você representa, da presença vibracional que começa a tocar camadas que ele mesmo não sabe nomear. E então você se pergunta, por que ele some quando tudo parecia tão real? E se eu te dissesse que não é sobre você, e ao mesmo tempo é totalmente sobre a sua energia? A maioria dos homens que fogem de uma conexão verdadeira não estão rejeitando a mulher. Estão tentando proteger seu próprio ego de uma força que não conseguem controlar. É o medo do inconsciente, do mergulho na própria sombra que ele projeta em você, porque você o ativa. Você representa o arquétipo da iniciadora, aquela que convida o homem a sair do mundo raso e entrar no campo vibracional do amor consciente. Mas esse convite para um ego masculino não preparado parece uma ameaça. Ele foge, não porque não sente, mas porque sente demais. Você já percebeu que quanto mais você corre atrás, mais ele se esconde? Isso não é acaso. Isso é campo. É o jogo invisível entre os polos energéticos. Quando a sua frequência se contorce para tentar mantê-lo, ela já está se afastando de si mesma. E é nesse desvio que ele se desliga. O homem que foge não responde ao grito de carência, mas ao silêncio que magnetiza. Ele precisa sentir que você é um espaço sagrado, não um abrigo ansioso, mas um templo vivo que pulsa presença, não exigência. O reencontro não começa quando você o procura. Começa quando você volta para si. Então, a pergunta não é como fazer ele parar de fugir. A pergunta real, profunda, é: qual parte sua ainda está fugindo de si mesma? Porque quando você ocupa o seu centro, quando sua presença se torna um altar e não uma cobrança, algo dentro dele se movimenta. Não porque você fez algo para ele, mas porque você se tornou algo impossível de ignorar. O homem, nesse instante, sente a mudança. Ele não entende racionalmente, mas o inconsciente dele capta. Você deixou de ser ausência, implorando por atenção, e se tornou presença que guia. E é por isso que você está aqui. Não foi por acaso que este vídeo chegou até você. Existe uma sincronicidade guiando cada passo do seu despertar. E neste exato momento, uma nova narrativa está sendo escrita no seu campo afetivo. Não com estratégias manipulativas, mas com consciência arquetípica, com sabedoria emocional, com a coragem de abandonar o jogo do ego e entrar no mistério da alma. Porque quando você muda sua vibração, você não precisa mais pedir para ele voltar. Ele sente, ele retorna. E não porque foi convencido, mas porque foi chamado de dentro. Existe um ponto invisível na psique masculina em que o desejo encontra o medo. É ali que muitos homens recuam, não porque não querem amar, mas porque amar exige atravessar territórios internos que eles passaram a vida evitando. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é conscientizado retorna como destino. Quando ele foge de você, muitas vezes não está fugindo do vínculo, mas do que esse vínculo desperta dentro dele. Memórias, feridas, complexos e imagens internas que ameaçam a estabilidade frágil do ego masculino. Você sente isso no corpo antes de entender com a mente. Um aperto no peito, uma intuição persistente, a sensação de que algo estava prestes a florescer, mas foi interrompido. Essa dor não é exagero, nem carência. É o choque entre o seu campo emocional disponível e o campo defensivo dele. Enquanto você se abre, ele se fecha. Enquanto você sente, ele racionaliza.
Esse desencontro não nasce da falta de amor, mas da falta de consciência. O homem que foge geralmente está possuído por um arquétipo que Jung chamaria de sombra não integrada. Ele aprendeu que sentir é perigoso, que depender é fraqueza, que profundidade cobra um preço alto demais. Quando você se aproxima com presença verdadeira, você ativa nele a ânima, o princípio feminino interno, que ele passou anos reprimindo. E o inconsciente reage como um alarme. Perigo. Ele se afasta para restaurar o controle. Aqui acontece a primeira quebra de padrão que poucas mulheres percebem. Quanto mais você tenta explicar, ajustar, se moldar ou oferecer segurança verbal, mais o inconsciente dele associa você à perda de autonomia. O ego masculino, ainda imaturo, confunde vínculo com aprisionamento. Ele não foge porque você é intensa demais. Ele foge porque não sabe sustentar a própria intensidade. E é por isso que essa história não começa com estratégias externas, mas com uma mudança silenciosa de posição interna. Antes de perguntar como fazê-lo voltar, é preciso compreender o lugar arquetípico que você ocupa na história dele. Você não é apenas uma mulher em sua vida. Você é um espelho simbólico. E espelhos assustam quem não quer se ver. Bloco 2. Quando Jung falava sobre relacionamentos, ele não falava de encontros entre pessoas, mas de encontros entre mundos internos. Toda relação amorosa é uma projeção mútua de imagens inconscientes. No início, o homem projeta em você a mulher ideal, a promessa de acolhimento, prazer e vitalidade. Mas quando a projeção começa a cair, surge o verdadeiro teste, enxergar você como real, e a si mesmo também. É nesse momento que muitos homens recuam. Porque amar uma mulher real exige abandonar fantasias infantis e enfrentar a própria incompletude. O medo que o paralisa não é de te perder, mas de se perder da imagem que construiu de si mesmo. O ego masculino prefere o controle previsível da distância ao caos transformador da intimidade. Você, sem perceber, pode entrar num papel perigoso, o de tentar ser ponte para a cura dele. Jung alertava que ninguém cura o outro sem antes ter feito o próprio processo de individuação. Quando você assume a responsabilidade emocional pelo despertar dele, cria-se um desequilíbrio energético. Ele sente que algo lhe é exigido, mesmo que você não diga uma palavra. O afastamento, então, vira um mecanismo de defesa. Ele silencia, adia, desaparece emocionalmente. E quanto mais isso acontece, mais a mulher começa a duvidar do próprio valor. Mas aqui está uma verdade profunda. A fuga dele fala mais sobre o estágio psíquico dele do que sobre o seu merecimento. A dor que você sente é real, mas a culpa não é sua. Neste ponto da jornada, algo precisa ser ressignificado. Você não está sendo rejeitada. Você está sendo confrontada com um convite arquetípico: sair do lugar de espera e entrar no lugar de presença. O jogo muda quando você para de se perguntar o que falta em você e começa a perceber o que desperta nele. Bloco 3. A presença feminina consciente não persegue, não exige e não implora. Ela sustenta. Ela cria campo. Jung compreendia que o inconsciente responde muito mais ao símbolo do que à palavra. Quando você se recolhe ao seu centro, algo muda sem explicação lógica. O silêncio que nasce da inteireza é diferente do silêncio da ausência. Ele carrega densidade, magnetismo e verdade. É aqui que o medo dele começa a se transformar, porque o homem não se aproxima do que o acusa, mas do que o convoca. Quando você abandona a necessidade de provar valor, justificar sentimentos ou garantir permanência, você deixa de ser um problema a ser administrado e passa a ser um mistério a ser contemplado. O inconsciente masculino responde ao que não pode controlar. Essa mudança não é teatral, nem estratégica no sentido superficial. É interna.
É quando você para de organizar sua vida emocional em função da resposta dele. Quando sua energia deixa de pedir retorno e começa a circular em si mesma. Jung chamaria isso de retirada da projeção. Você recolhe sua força psíquica e volta para casa. O efeito disso é sutil, mas profundo. Ele começa a sentir sua falta não porque você sumiu, mas porque você deixou de estar disponível de forma fragmentada. A ausência que dói não é física, é simbólica. Ele sente que perdeu acesso a algo vivo, presente, inteiro. E isso gera inquietação. Nesse estágio, algo curioso acontece. O medo ainda existe, mas agora ele compete com o desejo. E quando o desejo nasce do inconsciente, ele é mais forte do que qualquer argumento racional. O homem começa a se mover não por segurança, mas por atração psíquica, não por obrigação, mas por ressonância. Bloco 4. Jung dizia que aquilo que realmente transforma não é confortável. Quando você sustenta sua presença, sem ceder ao impulso de resgatar, você força o outro a entrar em contato consigo mesmo. O homem que foge do vínculo foge porque nunca foi ensinado a permanecer no desconforto emocional. Mas quando você não corre atrás, ele perde o álibi da fuga. Aqui, muitas mulheres sabotam o processo por medo do vazio. O silêncio assusta, a pausa gera ansiedade. Mas esse espaço não é abandono, é gestação. É no vazio que o inconsciente trabalha. É quando o ego relaxa que as imagens internas emergem. Ele começa a lembrar, a sentir, a sonhar. Você se torna, sem perceber, uma figura arquetípica de iniciação. Não a mãe que acolhe tudo, nem a amante que se oferece, mas a mulher que permanece inteira. Isso ativa nele uma pergunta silenciosa. Por que isso me afeta tanto? E toda vez que um homem começa a se fazer essa pergunta, algo já mudou. O retorno, quando acontece, não vem como antes. Ele não volta com promessas grandiosas, mas com uma energia diferente, mais cautelosa, mais curiosa, mais presente. Isso não é fraqueza. É o ego aprendendo a negociar com o inconsciente. É o medo dando lugar à possibilidade. Você precisa compreender este ponto com profundidade. O seu papel não é garantir que ele fique. O seu papel é sustentar quem você é. O amor que nasce daí não é perseguição, é escolha. E escolhas verdadeiras só acontecem quando o medo já não governa sozinho. Bloco 5. Neste estágio da jornada, algo se revela com clareza. O medo que fazia ele fugir não desapareceu completamente, mas foi ressignificado. Ele já não é um inimigo, mas um guardião de fronteira. Jung ensinava que o medo protege algo valioso. Quando o homem para de correr, é porque percebe que perder você seria mais assustador do que se perder de si mesmo. Você, por sua vez, já não está no mesmo lugar de antes. Algo em você amadureceu. A mulher que esperava respostas deu lugar à mulher que confia na própria percepção. A energia mudou. O campo vibracional se reorganizou, e isso é irreversível. Mesmo que ele volte, você já não se entrega da mesma forma inconsciente. Essa é a verdadeira alquimia emocional. Não transformar o outro, mas permitir que o encontro transforme ambos. Quando você sustenta sua individuação, você se torna um convite vivo à consciência. Alguns homens aceitam, outros não, mas todos sentem, porque a presença verdadeira deixa marca. Se ele se aproximar novamente, será atraído não pela promessa de conforto, mas pela possibilidade de verdade. Se não se aproximar, você terá algo ainda mais valioso, a si mesma inteira. Jung diria que este é o verdadeiro ouro psíquico. O relacionamento deixa de ser o centro e passa a ser consequência. E é exatamente aqui que a história permanece aberta. Porque toda transformação real não se fecha em conclusões. Ela se desdobra. Algo já foi ativado em você enquanto escutava essas palavras. Uma lembrança, um insight,
uma sensação difícil de nomear. Isso não é acaso, é movimento interno. Por agora, permaneça nesse espaço. Não apresse respostas, não force decisões. A consciência tem seu próprio ritmo, e o próximo passo desta jornada será revelado no momento certo. E talvez, ao chegar até aqui, você perceba que essa história nunca foi apenas sobre ele. Foi sobre o movimento silencioso que aconteceu dentro de você enquanto o ouvia. Sobre reconhecer que o medo que paralisa o outro só ganha poder quando você abandona o próprio centro. Amar, à luz da psicologia profunda, nunca foi convencer alguém a ficar, mas sustentar quem se é sem se fragmentar. Quando isso acontece, o vínculo deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma consequência. O homem que foge ensina, mesmo sem saber, uma lição essencial. Tudo aquilo que não é integrado retorna como afastamento, silêncio ou ruptura. E a mulher que desperta compreende que não precisa perseguir o que a reconhece. A presença verdadeira não implora passagem, ela cria campo. Ela convida, e quem está pronto sente o chamado, não como obrigação, mas como destino interno se reorganizando. Ao longo dessa jornada, você atravessou conceitos invisíveis aos olhos, mas profundos na alma. Sombra, projeção, ego, ânima, individuação. Não como teorias distantes, mas como experiências vivas que se manifestam no amor, na ausência e no retorno. O medo dele deixou de ser um inimigo pessoal e passou a ser um sinal de algo maior em movimento. E você, pouco a pouco, deixou de se perguntar o que fazer para ser escolhida e começou a sentir o que significa escolher a si mesma. Talvez essa seja a virada mais poderosa de todas. Quando você se escolhe, algo muda no tecido da realidade relacional. Nem todos permanecem. Nem todos retornam, mas nada mais se repete da mesma forma. Porque a mulher que se ancora em si não entra mais em histórias para ser preenchida, mas para compartilhar presença. Isso, silenciosamente, transforma tudo ao redor. Então eu deixo você com essa pergunta, não como encerramento, mas como eco. O que na sua vida começa a mudar quando você para de esperar que alguém perca o medo e decide finalmente não fugir de si mesma? Se essa reflexão tocou algo profundo em você, permita que ela continue viva. Curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que também estão despertando e escreva nos comentários o que ressoou em você. Ao se inscrever no canal, você não apenas acompanha novos conteúdos, você entra em um espaço sagrado de consciência, onde cada encontro é um convite à alma.